preparando essa segunda aula, eu tive como preocupação pensar nos desafios que a gente vive na nossa vida pessoal, né? Que são inúmeros. Eu arriscaria até dizer que é muito mais delicado trabalhar a nossa comunicação com a nossa família, com os nossos amigos, do que com os nossos colegas de trabalho, com os nossos chefes, porque é difícil você desenhar contornos e limites quando você está falando com uma pessoa que é seu irmão, sua irmã, que é seu filho, que é seu namorado, namorada, marido, né? É difícil você separar o que é seu e o que é da pessoa, né? Quais são as suas responsabilidades e quais são as responsabilidades da outra pessoa. E você é responsável pelo que você fala, pelo que você faz e como você age. Mas você não é responsável pela forma como o outro fala, pelo como o outro faz e como o outro age. Isso não é responsabilidade sua. E por isso que muitas vezes fica complicado da gente se expressar com clareza, né? Eu recebo muito, muito, muito feedback dizendo que, puxa, eu tenho uma dificuldade muito grande de me comunicar com uma determinada pessoa da minha família, ou até com um grupo de amigos, e, e eu queria que eles fizessem tal coisa, mas eles não fazem. Aí eu pergunto, mas você já pediu? Não. Eu falo, puxa, às vezes a gente quer, porque a gente idealiza o outro, né? A gente quer que o outro adivinhe o que está passando na nossa cabeça. E o outro não é responsável por adivinhar o que está se passando na nossa cabeça, né? Acho que é muito importante a gente expressar de uma forma muito direta e simples como a gente se sente. Quando a gente é capaz de dizer como a gente se sente, de expressar os nossos sentimentos e de pedir ao outro que a gente quer, atenção, tempo, suporte, antecedência, seja lá o que for, a gente consegue mudar as dinâmicas ao nosso redor. Só que para que isso aconteça, a gente precisa nomear os nossos sentimentos antes. Se a gente não consegue nomear como a gente se sente, a gente não consegue pedir para o outro. E aí fica naquele eterno ela não me entende, eu falo A, ele entende B. Você sempre vem com esse argumento para cima de mim e a gente acaba não tomando responsabilidade no nosso discurso. Então, o módulo de hoje ele vai ser um módulo bastante reflexivo para a gente primeiro fazer um exercício de autoanálise. Como a gente tem se comunicado com os nossos familiares e amigos? Tá? Hoje a gente não vai falar de chefe, hoje a gente não vai falar de colega de trabalho. Por quê? Porque é outra esfera, né? Existem contornos no ambiente profissional da sua vida pessoal que seu chefe, seu colega de trabalho, eles não vão entrar, porque aquilo diz respeito somente a você. Agora, quando a gente está falando de amizades, de familiares, é delicado, porque às vezes você mora na mesma casa, você é casado com a pessoa, você é pai, você é irmão. Onde que começa? Onde que termina esses contornos? É muito mais delicado. Mas não por isso significa que você vai também ouvir qualquer tipo de desaforo, ou significa que você vai também, de alguma forma ou de outra, se comunicar de qualquer jeito, porque você parte da premissa que essa pessoa tem um amor incondicional para com você. O que eu vejo muito nas mentorias que eu faço com os meus alunos, tanto nos cursos quanto nas mentorias, né, que eu dou, é a pessoa trata o outro como se ela tivesse o amor garantido do outro, por ele ser familiar ou por ele ser um amigo. E aí a comunicação ela sai de uma forma desleixada. Então eu quero primeiro provocar para que a gente seja intencional com a nossa fala. A nossa fala ela tem poder. O poder da fala ele consiste em você despertar no outro emoções, sentimentos e engajar em dinâmicas que podem ser ou saudáveis ou tóxicas. Ninguém gosta, por exemplo, de se relacionar com uma pessoa que vive intimidando os outros o tempo todo, ou alguém que é passivo-agressivo o tempo todo. Só que essa pessoa pode ter tido um pai, uma mãe, uma professora, um professor do jardim de infância que tratavam ela dessa forma. Então, é como se na noção introdutória da linguagem dela, é uma coisa que o Lacan fala, ela tivesse assimilado isso. Porque se a gente para pensar, gente, isso é muito mágico, isso sempre mexe com a minha cabeça. A gente aprende a falar com o outro. Então a nossa fala tem uma anterioridade, antes de mais nada, no outro. Eu só trabalho com a matéria-prima que o outro me deu, que a minha mãe me deu, que o meu pai me deu, que a minha professora do pré me deu. Eu não sabia falar e eu aprendi. E a minha cognição e a minha fala vieram do outro. Então,
o nosso relacionamento com o outro, a criação de sentido da nossa fala, essa polissemia que a gente chama, eu acho isso tudo muito mágico. Eu acho isso fantástico, é o que me faz estudar semiótica e comunicação. E quando a gente para pensar nisso, se a minha fala tem uma interioridade no outro, quando eu estou, por exemplo, educando uma criança, olha o peso que isso tem. Eu estou apresentando o mundo para ela, eu estou trazendo repertório para ela, eu estou trazendo palavras para ela. Isso é muito, muito, muito poderoso. Ou quando eu estou criando e educando, se eu utilizo uma abordagem de intimidação o tempo todo, eu posso estar gerando uma criança que vai se tornar um adulto passivo-agressivo, ou um adulto que vai ter dificuldade de expressar os seus sentimentos se não for atrelados a ameaças. Isso é muito, muito interessante, por isso que terapia, eu sempre falo, é essencial para a gente reconhecer os nossos esquemas e os nossos padrões na nossa fala. Então, antes da gente observar no outro, é importante a gente observar na gente. Será que eu não estou conseguindo estabelecer uma relação saudável com esse familiar ou com esse amigo e amiga, porque eu estou sendo passivo-agressiva com ela o tempo todo? E o que que é o passivo-agressivo? É a pessoa que ela não ataca o interlocutor diretamente, mas ela insinua. Ela tem uma resistência difusa para com o outro. É aquela pessoa que fala: vai lá com seus amigos novos, então. Nem aparece mais nos nossos eventos, agora não tem mais tempo para andar com a gente. É esse tipo de gente. Ou então, quando você fala alguma coisa, então você fala assim: olha, eu não vou poder comparecer na festa quinta-feira porque eu ainda não tomei a segunda dose da vacina. Você nem se justifica, você só fala assim: eu não vou comparecer no evento. E aí a pessoa já começa a criar uma narrativa na cabeça dela. A Maitê não vai vir mais no meu evento. Será que é porque na última vez que a gente se encontrou, eu comentei com ela que a blusa dela parecia de circo? Será que ela ficou ofendida? Que é o neurótico. O neurótico já vai para esse lugar. Ela ficou ofendida, é por isso que ela não vai vir no meu evento. É uma retaliação que ela tá. E aí começa a viajar na maionese, sendo que na realidade eu não vou no evento porque, sei lá, não tomei a segunda dose da vacina e eu não quero encontrar ninguém ainda. Então, assim, os ruídos que vão gerando na comunicação interpessoal, porque a gente vai criando narrativas imaginárias e embarcando nessas narrativas, e aí a gente já criou um roteiro de Hollywood pronto na nossa cabeça. Que nem o outro nem tá ciente da participação dele nesse script, entendeu? É muito importante a gente vigiar essas narrativas, gente, especialmente para quem é assim, ó, que nem eu, posso levantar a mão, neurótico. Porque o neurótico, ele cai nesse lugar facilmente, especialmente um neurótico obsessivo. Ele sempre vai achar que ele falou alguma coisa que não devia, que ele tá errado, que estão julgando, que ele vacilou. E aí, cortar essa narrativa imaginária logo desde o começo é essencial para a gente não ter ruído. E o ruído, ele pode ser muitas vezes uma chance de aprendizado, tá? O conflito não necessariamente ele é algo ruim. O conflito com um amigo, com uma amiga, com um familiar, ele pode vir para requalificar essa dinâmica, porque toda relação social é como se ela tivesse um contrato tácito, vamos assim dizer. E nesse contrato tácito, a gente não tem as cláusulas ali. Você promete, Maitê, que será minha amiga e ligará para mim uma vez por semana e vai comparecer ao meu chá de bebê e irá participar da despedida de solteira. Assim, não existe um contrato da amizade, né? Eu nunca assinei um contrato da amizade, mas ele é tácito. Né? Então, assim, quando você se torna amigo de alguém, você cria expectativas sobre aquela dinâmica. E muitas vezes você vai esperar o quê? Reciprocidade. Então, se você é um amigo presente, se você liga, se você participa, o que você vai esperar do seu amigo? A mesma coisa. Acontece que teu amigo ele tem outra existência no mundo. E para ele, sei lá, a linguagem do amor dele não é da ligação, dos atos de serviço, é da fala. Para ele é muito mais importante você escrever uma mensagem dizendo quanto você aprecia a amizade dele do que comprar um bolo e deixar na porta da casa dele. Isso significa que você ama menos o seu amigo do que ele ama você? Significa que existe uma assimetria nessa relação? Não. Significa que muitas vezes esse contrato tem cláusulas diferentes para cada uma das partes.